Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama de 2018, chamado Vidas que se Cruzam. Alerta de spoilers a seguir. Em uma manhã em Oregon, Sylvia acorda John cedo, o dispensando após a noite íntima que tiveram. Vendo que ela não está interessada em falar com ele vai embora. Mais tarde, ao entrar em um carro, Sylvia percebe que um estranho a observa. Ela ignora o fato e entra no veículo com a sua amiga Laura. Quando eles saem de carro, o estranho a segue. Logo, as moças vão trabalhar em um restaurante fino e o homem repara nisso antes de ir. No início do dia, Sylvia verifica a cozinha, onde John aparentemente é um dos chefes. Ela o ignora antes de ir para o andar para atender os clientes, chamando a atenção de um empresário que está jantando no local. Mais tarde, ela faz o seu intervalo na praia, onde usa uma pedra para se machucar. Sylvia então se dirige ao penhasco mais próximo e observa curiosa as águas furiosas lá embaixo. Depois de decidir não alimentar mais esses pensamentos, Sylvia retorna ao restaurante, mas o empresário de antes a convida para sair. Logo, o estranho segue Sylvia de volta para sua casa, acompanhado pelo cliente com quem ela passa um tempo íntimo. No dia seguinte, Sylvia vai ao restaurante e fica sabendo que um senador planeja almoçar lá. Isso a deixa estressada, então ela rapidamente diz ao chefe de cozinha para se preparar. John a aborda em particular, perguntando com quem ela estava na noite passada. Sylvia apenas o lembra de que ele não deve fazer tais perguntas antes de se concentrar em suas tarefas. Depois do horário de fechamento, o empresário de ontem chega para buscar Sylvia. Antes que ela possa ir para o carro, John a alcança e a critica por estar dormindo com alguém. A mulher comenta que ele só pode dizer essas coisas depois de deixar a sua esposa. Apesar disso, John o segue até uma estrada vazia. Isso leva os homens a discutirem, sem saber que o estranho está por perto. Por fim, seu acompanhante decide desistir e Sylvia é forçada a voltar para casa a pé, recusando a oferta de John de levá-la até lá. Durante o trajeto, ela passa pelo estranho, mas ele não fala inglês e ela não consegue entender espanhol. Mesmo assim, ele se oferece para levá-la para casa e a mulher aceita. Enquanto está no carro, o homem se apresenta como Carlos e quando Sylvia diz o seu nome, ele fica curioso. Ao chegar em seu apartamento, Sylvia convida Carlos para entrar. Ela tenta seduzi-lo sem hesitar e, para sua surpresa, o homem se recusa e vai embora. No Novo México, Santiago leva o seu irmão mais novo, Cristobal, a um trailer queimado no meio do nada. Ele conta que foi lá que o pai deles e a mulher com quem ele estava traindo morreram. O filho desprezado se pergunta o que seu pai estava pensando quando foi queimado vivo. Em casa, ele encontra sua mãe, Ana, bebendo com a irmã e uma amiga. Ele aponta que elas estão bebendo o uísque do seu pai, mas Ana brinca dizendo que ele não beberá mais. No dia seguinte, Ana se recusa a ir ao funeral do pai, então os irmãos vão sozinhos. Após o funeral, a família da mulher com quem o pai estava os confronta. O pai, Robert, grita que deseja que o homem arda no inferno, o culpando pela morte da esposa. Os irmãos ignoram o fato, embora Santiago observe a filha mais velha do homem, Mariana. Antes de tudo isso, Gina se encontrou com seu amante Nick, que a levou até um trailer que ele pegou emprestado. Isso revela que Nick era o pai de Santiago e Gina era a esposa de Robert. No dia do funeral de Gina, Santiago segue a sua família até a casa deles. Ele espera lá até que Mariana saia sozinha. Ele a segue até a loja, onde a aborda, assegurando-lhe que não quer discutir sobre suas famílias. Em vez disso, Santiago quer saber mais sobre Gina, na esperança de entender o que fez com que ela e seu pai escolhessem um ao outro ao invés de suas famílias. Semanas antes disso, Robert voltou para casa um dia antes do esperado por Gina. Por causa disso, ela inventou que sairia sozinha mais tarde, mas o seu marido insistiu em ir com ela. Quando a família entrou no carro, Gina alegou que havia esquecido a carteira e então voltou para casa. No entanto, Mariana também voltou para usar o banheiro e ouviu a sua mãe dizer "eu te amo" a alguém no telefone. No supermercado, Gina deu a lista de compras para Mariana e pediu ao marido as chaves do carro para pegar tecidos em outra loja. Desconfiada, sua filha mais velha a viu correr para o carro e sair. Depois de se encontrar com Nick, Gina retornou ao supermercado atrasada, alegando que a loja não tinha o seu pedido pronto. Enquanto faziam as malas, Mariana ignorou a mãe, pois já sabia que ela estava mentindo. Após a morte da sua mãe, Mariana pensa nesse dia enquanto se encontra secretamente com Santiago para falar sobre seus pais. Quando o vê acertar um pássaro com um estilingue,
Mariana tenta também e fica surpresa quando consegue. Enquanto cozinham a presa, o jovem conta que aprendeu a caçar com seu pai, o que leva sua companheira a perguntar se ela amava o homem. Santiago diz que sim, e Mariana afirma que também amava sua mãe, mas não gostava dela de fato. Quando a refeição está pronta, Santiago fica surpreso quando Mariana a pega diretamente do fogo, como se não sentisse a queimadura. Anos depois, Santiago, que agora é piloto de avião agrícola, pilota seu avião para pulverizar pesticidas em uma fazenda, enquanto a sua filha, Maria, faz comida no galpão próximo. De repente, ela vê o avião cair no campo, então Maria sai correndo. Santiago logo é levado ao hospital, enquanto Maria, preocupada, observa os médicos cuidando dele. No entanto, quando o homem acorda, ele pede para falar com seu amigo. O amigo de Santiago, que se revelou ser Carlos, levou Maria até a sua casa semanas antes de se encontrar com Silvia. Santiago pediu a ele que levasse a sua filha até a mãe, mas Maria não queria ir até a mulher, pois nunca a havia conhecido. Apesar disso, Maria não teve escolha a não ser deixar a cidade com Carlos. Eles reservaram um quarto de hotel em Oregon, onde Maria perguntou sobre a sua mãe. Carlos revelou que ela já tinha ido embora quando ele conheceu Santiago, mas o amigo a procurou por muito tempo, achando que a culpa era dele por ela ter ido embora. Ao ouvir isso, a garota afirmou que não queria conhecer a sua mãe, mas o seu pai insistiu. Anos atrás, Gina surpreendeu Nick limpando o trailer secreto deles, embora tenha se queixado de não ter água quente no local. Quando ele a tocou, ela impediu que as mãos dele fossem até o seu peito, explicando que não gostava dessa parte do seu corpo. Ela revelou que teve câncer há 2 anos. Apesar disso, Nick a beijou, assegurando-lhe que não se importava com as suas cicatrizes. Quando Gina chegou em casa naquela noite, Mariana lhe contou que o seu irmão mais novo teve que levar pontos depois de ser ferido. Mariana acrescentou que ele não parava de chorar antes, pois queria sua mãe, fazendo com que Gina se sentisse culpada por não estar com seus filhos. No dia seguinte, Gina se despediu dos seus filhos quando eles foram para a escola. Sem que ela soubesse, Mariana decidiu investigar, então mentiu para os irmãos, dizendo que havia esquecido a lição de casa para voltar. Ela pegou a sua bicicleta e seguiu a sua mãe até o trailer, onde Nick havia acabado de instalar tanques de gás para fornecer água quente para sua amante. Ver sua mãe com outro homem partiu o coração de Mariana. No presente, Silvia sai para caminhar depois de ser rejeitada por Carlos, mas descobre que ele a está seguindo. Ela o confronta e ele revela que sabe que ela é Mariana. Então ela nega, mas para quando ele menciona Santiago e lhe mostra uma foto de Maria, afirmando que ela é sua filha. Negando isso, Silvia diz a ele para ficar longe dela antes de ir embora. Ainda assim, quando vai para casa mais tarde naquela noite, ela olha para a foto do bebê que deixou para trás anos atrás, confirmando que ela é realmente Mariana. Ela se lembra de ter compartilhado fotos de família com Santiago após a morte dos seus pais. Quando ele pediu para ficar com uma das suas fotos, Mariana queria que ele lhe desse uma cicatriz em troca. Ela explicou que a cicatriz a ajudaria a se lembrar desse dia, então Santiago pediu uma também, pois não queria se esquecer dela. Naquela noite, Mariana usou um isqueiro para fazer uma cicatriz em si mesma, para comemorar o tempo que passaram juntos. Quando ela colocou fogo em seu braço por muito tempo, Santiago ficou preocupado que ela estivesse se machucando. Mesmo assim, ele usou o mesmo isqueiro para queimar uma cicatriz no seu braço. E depois disso, Santiago deixou Mariana em sua casa. De repente, ele se ofereceu para ficar na casa deles, já que o pai dela não estava por perto, prometendo não tocá-la. Os dois então foram para o quarto de Robert para se esconder dos irmãos de Mariana. Ainda tentando entender as escolhas do seu falecido pai, Santiago pediu a Mariana que usasse a camisola da sua mãe, enquanto ele usava a camisa do seu pai. A mulher fez isso e se juntou a ele na cama depois de trocar de roupa. Mas apesar da promessa de Santiago de não tocá-la naquela noite, os dois acabaram se beijando. No momento, uma Mariana, visivelmente perturbada, luta para se concentrar no restaurante. Ela pede para falar com João em particular e pergunta se ele poderia amá-la. Quando ele diz que sim, ela o convida para fugirem juntos. No entanto, João hesita para sua decepção. Mais tarde, quando ela vai para casa, encontra Carlos esperando por ela com Maria. Assustada, Mariana dá as costas e vai embora, os decepcionando. Ela se lembra da noite em que confirmou o relacionamento da sua mãe. Gina voltou tarde para casa e se apressou em preparar o jantar. Mariana questionou o motivo do atraso, então a mãe mentiu e disse que tinha ido à casa de uma amiga. No entanto, Mariana revelou que também foi visitar essa amiga e que a sua mãe não estava lá.
Gina simplesmente se esquivou das suas perguntas e disse a ela que a ajudasse. No dia seguinte, porém, Gina ficou preocupada, imaginando se a filha sabia do seu segredo. Com a consciência pesada, mais tarde ela se encontrou com Nick no supermercado para terminar com ele. O homem se recusou a terminar porque acreditava que eles estavam apaixonados. No entanto, a mãe se sentia culpada pela forma como seu relacionamento afetava seus filhos. Apesar disso, Nick disse a ela que a esperaria no trailer todos os dias até que ela voltasse. Para compensar as suas dúvidas, Gina surpreendeu a família com um piquenique. No entanto, Mariana se recusou a participar e simplesmente saiu, alegando que iria à casa de uma amiga para um projeto. Em vez disso, a filha foi ao trailer para explorar a área onde sua mãe teve os seus momentos secretos. Essas lembranças fazem com que Mariana tenha uma mudança de atitude no presente. Ela vai até Laura e pede ajuda para encontrar Carlos e Maria. Elas procuram em motéis próximos para localizá-los, mas sem sucesso. Durante o intervalo, Laura pergunta o que aconteceu, então Mariana admite que abandonou a filha 2 dias após o nascimento porque achava que não a merecia. Anos atrás, ela surpreendeu Santiago ao se apresentar à mãe e à tia dele. Depois que as mulheres saíram, Mariana pediu para ver o quarto dos pais dele e Santiago a levou até lá. Ainda sem saber o que fazer com seus pais falecidos, eles compartilharam a sua paixão na cama de Nick e Ana, como se isso pudesse ajudá-los a entender. Semanas antes disso, Gina e Robert fizeram amor, mas o marido não conseguiu levá-lo adiante. Isso deixou a sua esposa desanimada e consciente de si mesma. Os dias passaram e Gina pensou 2 vezes sobre a sua decisão, pois achava sua vida estagnada e sem paixão. Por causa disso, ela acabou voltando para Nick. Mas sem que ela soubesse, Mariana a seguiu novamente e os viu juntos. Depois que os dois saíram, a filha desprezada quis se vingar e quebrou o cano de gás do trailer, planejando assustá-los. No presente, ela e Laura finalmente descobrem onde Carlos está. Mariana exige ver a sua filha, mas a garota traída se recusa a vê-la. Então, Carlos fecha a porta entre elas. Sem desistir, as duas reservam um quarto próximo ao delas, esperando que Mariana tenha a chance de falar com Maria. Pela manhã, no entanto, Mariana descobre que eles estão fazendo as malas para ir embora. Enquanto Carlos está no estacionamento, a mulher corre para o quarto deles para falar com a filha. Ela implora para falar com Maria, mas Carlos retorna e a bloqueia. Finalmente, a menina decide dar uma chance à mulher e pede a Carlos que vá embora. Sozinha com a filha, Mariana se desculpa por ter fugido dela ontem. Ela conta que pensou nela enquanto estava fora, a elogiando por se parecer com o pai. Nesse momento, Maria lhe conta que o avião de Santiago caiu e que ele está no hospital. Depois de conversarem, Maria vai até Carlos, que lhe lembra que Santiago pediu que ele levasse Mariana com eles para o México. Maria garante a ele que a sua mãe irá com eles. Anos atrás, Cristóbal descobriu que Santiago estava saindo com Mariana. Ele disse ao irmão para terminar o relacionamento, mas o homem saiu com Mariana mais tarde naquele mesmo dia. Quando ele voltou para casa, encontrou Ana esperando por ele, pois Cristóbal havia lhe contado tudo. Ela o repreendeu por sair com a filha da outra mulher do seu pai, e tudo o que ele pôde fazer foi pedir desculpas. Certa noite, uma pedra se chocou contra a janela da casa de Robert. Junto com ela havia uma carta que revelava o relacionamento de Mariana com Santiago. Por causa disso, Robert confrontou a filha, e como ela não negou, ele a agrediu. O homem saiu com o carro e Mariana ligou para Santiago para avisá-lo que o seu pai estava indo atrás dele. Com lágrimas nos olhos, ela implorou ao namorado que fosse buscá-la. Atualmente, Mariana espera no hospital para ver Santiago. Durante esse tempo, ela se encontra sem jeito com Maria, mas acabam sentadas juntas em silêncio. No dia seguinte ao dia em que Mariana quebrou o cano de gás no trailer, Gina e Nick se reencontraram. Confiando em sua vulnerabilidade ao amante, Gina admitiu que queria fazer uma cirurgia para cobrir a sua cicatriz. No entanto, Nick lhe garantiu que amava sua cicatriz, pois era prova de que ela lutou e venceu. Enquanto se beijavam, Mariana ateou fogo no cano de gás com um sorriso. Ela esperava que o fogo obrigasse o casal a sair e ser pego em flagrante. No entanto, quando as chamas se espalharam sem que o casal saísse, ela ficou preocupada e chamou a mãe. Antes que ela pudesse dar um passo, porém, o tanque de gasolina explodiu, incendiando tudo, inclusive o casal que estava lá dentro. Mariana só conseguia chorar ao perceber o que havia feito. Atualmente, Mariana descobre que a perna de Santiago está muito infeccionada por causa do acidente, e por isso o médico acha que terá que amputá-la. Elas então vão ver o homem, embora ele esteja sedado.
Ao ver o homem que amava pela primeira vez em anos, Mariana o encara em silêncio. Logo, o médico sugere que eles saiam para deixar o paciente descansar, mas Mariana pede para ficar mais tempo. Sozinha com ele, Mariana se senta com o homem adormecido, esperando que ele sobreviva, já que ela não sabe como criar Maria. Ela implora que ela e sua filha precisam dele, finalmente admitindo que esteve assustada todo esse tempo. Ela confessa que causou o acidente que matou Nick e Gina, e desde então tem sido assombrada por esse dia. Na noite em que Robert descobriu o relacionamento da sua filha, ele parou o carro para lamentar o que havia acontecido com a sua família. Naquele momento, Santiago passou por ele e os homens só puderam se olhar antes do mais jovem dar partida no carro. Mariana entrou rapidamente no carro de Santiago e fugiu com ele naquela noite. Depois de ver Santiago no hospital, Mariana passa a noite na casa de Maria. Ela nota a cicatriz de queimadura em seu braço, observando que seu pai tem a mesma cicatriz. Santiago lhe disse que fez a cicatriz para não se esquecer de Mariana, então a sua mãe admite que fez a mesma coisa. A menina então pergunta se a sua mãe vai ficar, mas Mariana não tem certeza. Isso faz com que Maria suponha que ela as deixará novamente, e a mulher não consegue se defender. Mariana vai dormir no quarto de Santiago e vê que ele guardou a foto que ela lhe deu anos atrás. Isso a leva de volta ao dia seguinte à fuga. Mariana revelou que estava grávida, mas não queria, pois estava com medo. No entanto, Santiago lhe prometeu que eles poderiam começar uma nova vida juntos no México. Ao se lembrar disso, Mariana fala com Maria no dia seguinte. Ela finalmente admite que foi embora anos atrás porque tinha medo de que a sua filha acabasse como ela. Então ela pede perdão à garota, mas Maria ainda não lhe dá uma resposta. Quando elas vão para o hospital, ficam sabendo que Santiago não precisa mais ser amputado. Isso coloca um sorriso no rosto de Maria, que vai ver o pai. Antes disso, ela convida Mariana para acompanhá-la, como se finalmente aceitasse a mulher como parte da família. Ao se lembrar de todos os segredos que separaram as suas famílias ao longo dos anos, Mariana aceita a oferta da filha, esperançosa de que finalmente encerrarão esse ciclo. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.